está presente. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. E veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Meus amigos, meus irmãos, eu fico satisfeito quando encontro alguém que diz assim: seu Zaru, eu ouvi seu programa lá. Assim é bom a gente estudar evangelho, porque assim a gente aprende. Por quê? Porque eu compreendi tudo. Hoje eu estava discutindo lá com o vizinho, encostei ele na parede. Quer dizer que você entendeu? Mas claro! Porque a LBV botou o povo para raciocinar. Mostrou ao povo que a cabeça não é só para cabelo, brilhantina, gomalina e chapéu. Ou para segurar as orelhas. Que há muita gente que só usa a cabeça para segurar as orelhas. Elas podem cair por descuido. A LBV não, ela obriga o sujeito a saber o que é que faz neste mundo, de onde veio, por que é que enfrentam as certas confusões e por que vai morrer inevitavelmente. Como saiu na Folha da Boa Vontade, o depoimento daquela irmã que tinha medo de morrer, só de falar em morte ela se apavorava. Hoje ela dá bolacha na morte. Tem mais medo de morrer? Disse mesmo, se a morte me aparecer aqui, eu ofereço uma sopinha a ela. Ora, quando o povo fala assim, é extraordinário. Quer dizer que a nossa missão está sendo cumprida. Eu tenho um recado a dar a esse povo. E ele está recebendo bem o recado. O ponto hoje do nosso Evangelho é o capítulo 9. Segundo Mateus, entramos no capítulo 9. E mais uma vez nós vamos ver aqui o poder da fé. Jesus entrou numa barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade, Cafarnaum. Trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Alguns escribas ou doutores da lei disseram: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, respondeu: por que pensais mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho de Deus tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E assim aconteceu. O paralítico tomou seu leito, levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, as multidões temeram, glorificando o Senhor Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. É o ponto de hoje. Eu sei que não há dor pior do que ter na família um menino paralítico. Às vezes, a própria mãe sofreu um derrame, paralítico, ou pai, ou avô, seja quem for, até o vizinho.
Porque dá pena a pessoa que andava, ia, vinha imobilizada na cadeira de rodas ou em cima de uma cama. Pois bem, a desgraça, chamada desgraça, ou provação, ou expiação, é muito maior do que parece. Por quê? Pelo seguinte, porque a maioria dos doentes que estão nessas provas kármicas não saem para a rua. Estão todos separados do mundo por uma parede, uma fachada. Se fosse possível ver o que está dentro das casas, seria um espetáculo doloroso, que a maioria nem sabe quanto sofrimento existe neste mundo. Ora, só mesmo Jesus para libertar esses que sofrem. Nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Isso é uma ilusão. Deus não é carrasco para castigar ninguém. O que acontece, e a LBV já explicou, é o seguinte: antes de criar a todos nós, criou Deus leis eternas, invariáveis, que ninguém revoga. Não são como essas leis dos homens que Deus te livre e guarde. Todo dia estão mudando, nem eles entendem mais nada. Macaco em loja de louça. Bem, quando a criatura humana transgride a lei, ela tem que pagar a transgressão. Quem contribuir para alguém ficar imobilizado sobre uma cama, vai ter que pagar na mesma medida. A não ser que, e aí é que está a misericórdia de Deus, compreenda que errou e tocado no seu coração, o homem, ou tocada no seu coração, se é a mulher, queiram fazer alguma coisa pela humanidade. Então Deus faz a transmutação, Deus faz uma transferência, como também Deus prolonga a vida humana. Cada um já tem limites exatos de viver aqui embaixo. Mas, se estiver empenhado numa obra de benemerência, se aprouver a Deus, ele prolonga a vida daquela pessoa. Eu dou um exemplo. O Leopoldo Machado, que foi meu irmão em outras eras, mas irmão consanguíneo, nesta vida ele ia embora mais cedo do que foi. Ficou mais para poder mostrar aos espíritas que o caminho deles é LBV. E deixou a mensagem. Mas então, como eu ia dizendo, Deus não castiga ninguém, nós é que nos castigamos. Tanto assim que, quando alguém desencarna, ou morre, ou falece, ou vai dessa para melhor, vocês sabem o que é que acontece? Suponhamos, seu Joaquim morreu. Coitado do seu Joaquim, era um santo. Coitado, injustiça do destino. A humanidade perdeu o santo, seu Joaquim Carrazedas. Mas acontece que não era. Porque quando o seu Joaquim subiu, ele passa por uma prova que todos têm de passar. O espírito, quando sai do corpo, passa a ser o réu e o juiz de tudo que fez sobre a terra naquela encarnação. Aí é que está a dureza, a sinuca de bico. Pois se o camarada é o juiz e é o réu,
Como é que ele vai iludir a si mesmo? Como é que o réu vai dizer ao juiz que não fez aquilo, pois que o juiz sabe o que ele fez? Não tem saída. Não tem saída. Então, quem aplica a penalidade é o próprio juiz, que ali aparece na figura de réu. Réu de si mesmo, porque ali ninguém engana ninguém. Paga o que deve diante da maldade que fez. Mas há coisas que a maioria que julga só pelas aparências não sabe entender. Então, diz assim, mas por que Jesus não curou aquele? Só curou o outro. Então vem o caso aqui desse paralítico. Está no capítulo 9, segundo Mateus. Trouxeram a Jesus um paralítico, deitado num leito. E sabem como é que levaram o paralítico? Pelo telhado, porque não havia lugar, estava tudo cheio. Fizeram um buraco no telhado e por lá é que entraram com o paralítico. Quando Jesus viu aquilo, ficou satisfeito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Que realmente tinha chegado ao termo a prova daquele paralítico. Que Jesus não pode revogar a lei de Deus, Jesus não tem autoridade para isso. E ninguém era mais humilde do que Jesus. Mas se é chegada a hora, ele tem autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque a prova chegou ao fim. Então está explicado por que é que Jesus curava muitos e não podia curar a tantos outros. Porque Jesus não revogava a lei do Pai. Mas, como eu lhes disse, existe uma lei de transferência. Ninguém revoga. Essa história de perdoar para a pessoa pecar mais ainda, isso é a maior anedota que existe no mundo. Ninguém tem o poder de perdoar ninguém, somente Deus. Mas este segredinho eu posso ensinar. Uma pessoa está diante de uma prova há muitos anos. Por estar imóvel sobre a cama, ou presa numa cadeira de roda, ou numa rede, ligaram ao rádio. Escutou o irmão Zaru falar no Evangelho. Os que estão doentes, então, são os que entendem melhor, porque não estão afobados, não tem que pegar lotação, não vão para a repartição, não vão para o cinema, não vão namorar, não vão para o mato, não vão para o mar, não vão para o corcovado, ficam ali paradinhos, então escutam com atenção. O resto é que é duro conseguir que ouça. Não ouve nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem o avô. Quanto mais a mim. De modo que há males que vêm para bem, diz um ditado. Eu digo, todos os males vêm para bem. Não há um mal que não venha para bem. Depende de saber trabalhar com Jesus. Então a pessoa está ali e dirá assim consigo mesma: meu Deus, quantos anos mais eu tenho que ficar aqui? Será que ainda vou ficar mais 10 anos, mais 20? Vou morrer assim? Então se tem fé, mas a fé que impressionou Jesus com estar ali, aquele paralítico, se é uma fezinha igual a esta, então eu dou uma receita. Seja quem for que esteja paralisado ou cego, pense em Jesus firmemente e proponha a ele uma troca, porque revogar ele não revoga não, porque ele obedece a Deus, e até Deus obedece a sua própria lei, porque Deus é humilde. Deus não revoga a lei.
Então o que é que você quer? Você é paralítico, quer sair daí? Você é cego, quer enxergar? O que é que você tem? Qualquer coisa aí, você não pode andar em pé, como gostaria, tem que andar curvado. O que é que você tem? Obsessão? Um espírito pegou você e sentou em cima, montou a cavalo? O que é que você tem? Seja o que for, se você conheceu a verdade, você propõe a Jesus ou um dos seus emissários, e no caso até o protetor, o anjo da guarda, uma transferência. É o que se chama uma promessa. Mas promessa não é essa coisa que anda aí. Você diga assim: Senhor Jesus, se me tirares desta paralisia, eu dedicarei o resto da minha vida a fazer a pregação e a prática da caridade. Aí então Jesus transfere. Você é pessoa, vai lutar pelo próximo, vai se sacrificar pelo próximo, vai ajudar a outros paralíticos, a outros cegos, a outros obsidiados, a outros coxos. Então, aquilo tudo somado equivale ao resto da pena que o próprio Espírito aplicou a si mesmo como juiz, quando era de si mesmo o réu. Compreenderam bem? É claro ou não é claro? Então viva ele, bebê! Viva o Brasil! Viva Jesus!